que que mesmo fazendo a rotina perfeita, o seu filho não dorme? Quantas vezes vocês acham de verdade mesmo que estão fazendo uma rotina perfeita? Eu já começo perguntando, né? Essa rotina é perfeita para quem? Quem está achando que a rotina está perfeita? Você? Quem te passou a rotina perfeita? O seu bebê? Como que é? Existe de fato uma rotina perfeita? Uma rotina perfeita que dure para sempre? A rotina, principalmente a rotina dos bebês, a rotina na infância, ela precisa sim de ajustes ao longo do tempo. Inclusive, com as mães que me acompanham e que querem entrar no meu acompanhamento individual. Por que, que no acompanhamento individual eu acompanho as famílias por um ano inteiro? Porque durante um ano de vida de uma criança, independente se é de 0 a 1, se é de 1 a 2, se é 2 a 3, na vida de um bebê, na vida de uma criança, um ano é muito tempo. Muitos eventos novos acontecem, tanto no desenvolvimento natural daquela criança, quanto às vezes entra uma introdução alimentar, vai para a creche, a mãe volta ao trabalho. Então é por isso que eu acompanho famílias durante um ano inteiro no meu acompanhamento individual. Então, sim, a rotina vai mudar nesse tempo? Com toda certeza. Absoluta, essa rotina vai mudar. Então, existe uma rotina perfeita que dure para sempre? Não. Agora, existe uma rotina que seja de fato perfeita? A resposta é também não. Não existe uma rotina perfeita que se enquadre em todas as situações, que se adapte a todos os bebês. A rotina, ela pode ser a rotina perfeita para o seu bebê naquele momento em que o seu bebê está. Consegue entender a diferença de uma rotina perfeita para aquela rotina perfeita para aquele momento em que o seu bebê está? Essa é a diferença que a gente precisa entender. Parece, ai, não sei se faz sentido, mas para resumir para vocês, para tentar trazer de uma forma mais clara ainda, vocês não conseguem ter a rotina. Ah, eu tenho a mesma rotina desde recém-nascido. E agora meu bebê com 7 meses não dorme mais. Mas é claro que ele não vai dormir. Com uma rotina que você não mudou durante 7 meses. Isso o bebê teve milhões de modificações ali dentro do seu comportamento, da sua vida, do seu cotidiano e da sua maturidade. Como que a mesma rotina vai funcionar? Então não vai. Então, quando vocês pensam em rotina, além de pensar aquelas coisas, ah, a rotina é chato, ah, a rotina não vai dar, ah, a rotina não funciona, ah, a rotina é muito difícil, ah, eu vou virar escravo da rotina, ah, a rotina, minha casa vai ficar uma chatice, não vou mais poder sair, enfim. Todas essas coisas que a gente pensa quando escuta a rotina, ou que algumas pessoas falam, né, que você não vai ter mais vida, enfim. Quando a gente escuta os pontos de rotina, muito além disso, a gente precisa entender que a rotina, principalmente, volto a dizer, principalmente na infância, ela precisa ser dinâmica. Então, a rotina ela não pode ser uma rigidez de horários. Ela não pode ser algo enquadrado com todas as atividades do dia com hora cronometrada e marcada. Porque isso não vai funcionar. E o que a gente vê nos métodos tradicionais? A gente vê nos métodos tradicionais as pessoas pegarem, te darem uma lista com a hora que acorda, a hora do primeiro soneca, a hora que come fruta, a hora que almoça, a hora que come lanche da tarde, a hora que tira outra soneca, a hora que faz ritual, a hora que toma banho, a hora que dá mamar, a hora que vai dormir. Ou seja, é um cronograma diário de atividades que não funciona. Pode funcionar 2, 3 dias, uma semana, com sorte aí um mês, mas não flui. Não consegue. Os métodos tradicionais que te dão essas rotinas engessadas, que você vai lá e vê, bebê de 3 meses, essa é a rotina. Pá. Mentira, porque essas pessoas falam que nem pode fazer, né? Vou falar para vocês que pode. Mas bebê de 4 meses, essa é a rotina. Bebê de 10 meses, essa é a rotina. Com um ano, você troca para essa rotina. Com 10 meses, você vai fazer 2 sonecas. Com um ano, você vai fazer uma soneca. Não tem como um negócio desse funcionar, porque isso não está respeitando a individualidade do seu bebê e a individualidade da sua casa. Vocês conseguem entender que não existe, é impossível você criar uma rotina para um bebê sem ação, o contexto familiar, a dinâmica familiar que aquele bebê está inserido. Uma rotina de um bebê não é a rotina de um bebê que tem lá 18 anos e faz sua vida sozinho. A rotina de bebê envolve, no mínimo, a mãe.
Às vezes envolve o pai, a família toda, mas no mínimo uma outra pessoa estará envolvida nesse processo e que geralmente somos nós, as lindas, maravilhosas, mães. Sempre mais pesado tá pra gente. Então, o que, que as pessoas fazem? Os métodos tradicionais trazem dois tipos de rotina. Quais são os dois tipos de rotina que os métodos tradicionais trazem para vocês? A rotina guiada pelo bebê e a rotina guiada pela família. São os dois métodos, são as duas linhas principais que a gente observa as pessoas que trabalham com sono infantil trazerem. Por quê? Ficou isso condicionado, né, nos livros mais antigos, né, principalmente os livros mais antigos, formações mais antigas, as pessoas trazem isso. Olha, você tem que guiar a sua vida agora pelos horários do bebê. Ou você tem que colocar o bebê nos seus horários, porque foi ele que chegou agora. Isso é até uma autora bem famosa, se não me engano, inglesa, bem famosa, que traz esse contexto e muita gente reproduz. Então, o bebê acabou de chegar, o bebê que você tem que inserir a sua rotina e se adaptar à família. Aí eu trago para vocês esses dois modelos de rotina, que são as rotinas mais comuns que a gente vê nos métodos tradicionais, nas pessoas que falam de sono por aí, são esses dois casos, né? A gente precisa, a gente precisa entender que nesses dois métodos existem duas situações mais importantes. Quando a gente faz uma situação onde a rotina é guiada totalmente pelos horários do bebê, ou seja, o bebê dita todos os horários da casa, menos para a mãe. O que, que acontece? A mãe come quando dá, a mãe dorme quando dorme o bebê ou quando dá, a mãe acorda quantas vezes o bebê acordar, a mãe faz tudo conforme o choro do bebê, conforme a dinâmica do bebê. Então a mãe não senta na mesa geralmente com a família para comer, nos feriados, finais de semana e almoço de família também a mãe não tá, toma banho quando dá, lava a cabeça quando dá, ir na rua e ao salão jamais na vida. É quase impossível, né? Ou seja, quando os horários da rotina vira uma rotina guiada 100% pelos horários do bebê, leva a mãe à exaustão. E é por isso que nos métodos tradicionais essa rotina ela não é sustentável. Não é uma rotina sustentável quando tem horários guiados pelos horários do bebê. Então não adianta a gente tentar, porque a mãe fica estressada, a mãe fica cansada, a mãe fica esgotada e no final das contas estressa todo mundo, porque o estresse da mãe ele vai trazer estresse para os outros também. Então não adianta a gente pensar nesse ponto como rotina guiada pelos horários do bebê. E qual que é o problema da rotina que também é muito difundida nos métodos tradicionais, da rotina guiada pela família, pelos horários da família? Como que a gente avalia esse ponto? A rotina guiada pelos horários da família, a gente simplesmente tem o bebê que dorme a hora que os pais vão dormir, às vezes 11 horas, às vezes meia-noite, almoça na hora que os pais almoçam, e aí, dia de semana, no outro almoço às meia, no final de semana almoça às 2, no domingo almoça às 3, e aí cada hora num horário, cada dia num horário. A família sai o tempo todo para onde ela precisa ir e o bebê vai junto, e a soneca faz quando dá, faz se dá. E aí o que que acontece? O que que acontece com o bebê? Quando a rotina é guiada pela família, 100% pela família, aí o problema vem no bebê. Os sintomas se manifestam no bebê. E aí o que, que acontece com aquele bebê? Fica estressado, chora por tudo, briga o tempo todo, luta contra o sono e acorda 1 milhão de vezes e não consegue fazer soneca de qualidade e entra sempre naquele cansaço crônico, aquele bebê constantemente irritado. Ou o oposto, vira um bebê extremamente introvertido, um bebê mais fechado, um bebê que não se socializa tão bem. Então, quando a gente avalia esses dois modelos mais tradicionais de rotina, que são os modelos que a gente vê nos métodos tradicionais, a gente consegue entender o porquê que isso não funciona. Então, por que, que não existe? Ah, eu vou te dar uma rotina perfeita que você fazer que funciona muito bem. Não existe esse conceito quando a gente está tratando dessa metodologia que você não visa a família e o bebê. Você dá um protocolo aqui para o bebê de 4 meses, você dá um protocolo aqui para a família e pronto. Então, esses métodos não funcionam. O que, que eu trago às minhas alunas dentro do acompanhamento individual? A proposta que eu tenho para elas, o que nós fazemos dentro do POSSE, que é o meu acompanhamento individual, é um processo de uma criação de uma RES. O que, que é a RES, doutora Angélica? A RES é uma rotina equilibrada e sustentável. O que, que é isso, no final das contas? Impossível separar isso. Então, nós equilibramos as necessidades do bebê com as necessidades da mãe, daquela dinâmica familiar em que o bebê está inserido.
e nós buscamos o equilíbrio desses 2 pontos, desses 2 elementos, sem equilibrar as necessidades do bebê, com as suas, né, com as suas condições, com a sua maturação, e sem equilibrar aquela dinâmica familiar, é impossível se manter sustentável uma rotina. O que é manter uma rotina sustentável? É conseguir fazer, seguir e manter aquilo durante muito tempo. Ou seja, para a vida inteira aí, né? Se for viável para todo mundo, se for o interesse de todo mundo. Mas o que tem que entender é que se você faz uma rotina como uma res, uma rotina equilibrada e sustentável, respeitando as necessidades de todo mundo, isso não é mais harmônico? Isso não parece para vocês mais harmônico? Isso não traz para a gente um equilíbrio diferente do que você tomar banho quando dá, você almoçar quando dá, você fazer a unha quando dá, você fazer suas coisas quando dá? Não é totalmente diferente quando a gente avalia o respeito e o equilíbrio da dinâmica dos pais, da dinâmica da casa, junto com a dinâmica daquele bebê? Se você traz esse equilíbrio, você consegue progredir, equilibrar a família e ter uma rotina que seja sustentável. Porque fora disso, se você guia os seus horários só pelos horários do bebê, ou se você guia os seus horários somente pelos horários da família, você vai ter problema, com certeza. A mãe vai ter sintomas, o bebê vai ter sintomas e a rotina não vai ser sustentável.